aí, pessoal, você sabia que existe um assunto que cai muito no Enem? Processos de quê? De separação. E que vocês têm muita dificuldade. Primeiro, o que são processos de separação? São processos que se permitem a gente fracionar misturas. Então, se eu tenho uma mistura e quero fracionar a mistura nos seus componentes, a gente usa processos de quê? De separação. Existem diversos e a gente vai destacar alguns aqui rapidamente, tá? Lembrar que cada processo de separação, ele é adequado para uma certa mistura. E óbvio que alguns fatores ajudam a gente a definir que processo de separação utilizar, né? Misturas heterogêneas utilizam determinados conjuntos de processos, misturas homogêneas outro. Outro fator que é fundamental são as fases dos componentes que constituem o quê? A mistura, tá? Então vamos destacar algumas aqui. Primeiro, levigação. Levigação é um processo de separação baseado numa corrente de água que permite a gente separar sólidos por diferentes densidades, ou seja, a corrente de água leva o sólido com densidade menor e o sólido com densidade maior fica, muito usado em processos de mineração. Outro processo de separação seria a ventilação, muito parecido com a levigação. Só que em vez de você utilizar uma corrente de água, você usa uma corrente de quê? De ar. Né? Então você tem uma corrente de ar que leva aquelas partículas sólidas com densidade menor e as partículas com densidade maior ficam. Isso é muito usado para separar as folhas dos grãos de café. Você joga para cima, a corrente de ar leva as folhas e o grão de café fica. Outro processo de separação muito interessante, que o Enem cobra muito, é a decantação, né? Que pode acontecer em sistemas heterogêneos, sólido líquido ou líquido-líquido, tá? Onde você vai ter a separação dos componentes em função da densidade, onde as partículas mais densas sedimentam, ou seja, decantam, né? Uma aplicação mais rápida da decantação seria o processo de centrifugação. A centrifugação é a decantação acelerada pelo movimento circular, tá? Outro processo que a gente tem é a sedimentação fracionada, onde a sedimentação fracionada é você fazer o quê? Colocar um líquido com densidade intermediária entre dois sólidos. Aqui na figura a gente tem serragem e areia e eu coloco água. Como a serragem é menos densa, a areia fica no fundo, depositada, e a serragem sobe. Então isso é um processo de sedimentação fracionada. Só que existe um processo que também é baseado em densidade, onde você coloca bolhas de ar para separar partículas que estão em suspensão, que se agregam a essas bolhas e flotam, ou seja, flotar lembra muito o termo flutuar. Isso é uma flotação, e flotação é um processo que é caracterizado pela utilização de quê? De bolhas de quê? De ar. Isso é um processo de flotação, tá? Lembrar uma coisa, que cada processo de separação está atrelado a uma propriedade que permite separar. No caso da levigação, da ventilação, da decantação e da sedimentação fracionada, esses processos se baseiam numa propriedade super importante da matéria, que é qual? Então vamos lá, se eu perguntar, o que é que esses processos têm em comum? Todos eles se baseiam na densidade, utilizam a densidade como uma propriedade que permite essa diferenciação, que permite essa separação, certo? Aí vamos lá. Outro conjunto de processos de separação, certo? Que são importantes, são os seguintes. Vamos destacar alguns. Filtração, né? Filtração é um processo de separação que separa uma mistura heterogênea sólido-líquido, né? Eu posso ter filtração sólido-líquido, eu posso também ter filtração sólido-gás, né? Mistura tem que ser heterogênea, você sempre retém um sólido, né, no caso, certo? A dissolução fracionada é um processo que a gente conhece como extração por solvente, né? Onde você coloca um solvente seletivo que vai dissolver a parte de um todo. Então isso é muito usado em processos para extrair óleos essenciais de plantas, né? Então você tem uma folha que tem um óleo essencial com um cheiro característico, com aplicação, que vai ter uma aplicação característica, e você consegue tirar esse óleo utilizando o solvente seletivo. Então o solvente extrai essa substância da plantazinha ou da folhazinha que você quer, certo? Então isso é uma extração por solvente, também chamada de dissolução fracionada. E o terceiro ponto seria a cristalização fracionada, que é um processo que a gente não vê muito, mas eu acho muito interessante, que é um processo onde você tem sólidos dissolvidos, né, obviamente numa solução, e você faz com que esses sólidos cristalizem, ou por retirada de solvente por evaporação, ou por variação de temperatura que impacta fortemente na solubilidade dos sólidos. Se você retira solvente, né, por evaporação, como é o que acontece nas salinas, você tem uma cristalização, né,
daquele sólido tem uma solubilidade menor prioritariamente, outros continuam dissolvidos e um sólido, ou mais de um tipo de sólido cristaliza. Por isso que a gente usa o termo fracionado, é cristalizar uma fração. Ou você pode também ter essa cristalização fracionada por variação de temperatura que vai impactar na variação de uma solubilidade, fazendo com que um sólido que tenha uma variação de solubilidade maior com a temperatura cristalize prioritariamente. O que esses processos têm em comum? Todos esses processos têm em comum, certo? O fato de se basearem em quê? Em solubilidade. Tá? Então, a filtração, a dissolução fracionada e a cristalização fracionada se baseiam em solubilidade. E o terceiro conjunto de processos, atrelado a misturas homogêneas, né? Geralmente misturas homogêneas ou sólido líquido ou líquido líquido são as destilações, né? Então eu posso ter uma destilação simples e posso ter uma destilação fracionada. Qual a diferença entre a destilação simples e a fracionada? A destilação simples separa substâncias que têm pontos de ebulição bem diferentes uma da outra. Geralmente substâncias que se encontram na fase sólida e na fase líquida, mas quando misturadas, efetivamente ficam na fase líquida, né? Ou seja, você tem, exemplo, sal e água. O sal é sólido, a água é líquida, tem pontos de ebulição bem diferentes, certo? Mas quando você coloca sal na água, você fica com a solução aquosa, que pode ser separada por destilação, que é baseada no processo que você aquece a sua solução, volatilizando prioritariamente, né, a substância com ponto de ebulição mais baixo, no caso da água e sal seria a água, né? E depois essa substância que foi volatilizada, ela é condensada no condensador e você obtém a substância pura, né, isenta de sais minerais, no caso de água e sal. E a destilação fracionada é quando você separa substâncias que não têm pontos de ebulição muito diferentes um do outro, que normalmente são líquidas, como por exemplo água e álcool, né? Então quando você quer separar água e álcool, quer aumentar a fração de álcool numa mistura, você procede numa destilação que é fracionada, tá bom? Mas o que esses processos têm em comum? Tanto a destilação simples quanto a destilação fracionada se baseia em pontos de quê? De ebulição. Beleza?